Queridos amigos e irmãos, muito boa tarde a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, o convite que foi realizado, a intermediação do querido amigo, o nosso Val aqui de Rio Claro, Valdinei, sempre organizando aí os eventos, ajudando, a trazer esses irmãos palestrantes também. Agradecer ao Luciano a oportunidade e a gestão da casa, a direção, muito obrigado. E a presença de vocês, como a nossa irmã falou, está num dia diferente, não é? Que não é o usual de palestra, e de repente vocês estão aqui em pleno sábado à tarde, poderiam estar fazendo outra coisa, mas fizeram a melhor escolha. Eu estou certo disso. Não estamos aqui por um acaso. E vai ser muito bom para todos nós. Eu tenho certeza disso. Vamos só conferir? Pelo tema que a gente vai tratar. Atitude. O que ninguém pode fazer por mim. Quando eu pensei nesse tema assim, o que ninguém pode fazer por mim, não dá uma ideia um tanto quanto negativa? Não dá a impressão assim? Se ninguém pode fazer por mim, fica complicado, né? Aí nós resolvemos mudar um pouquinho e de repente colocar desta forma. Só para ver para onde aponta aqui só deixo só ligá-lo antes. Ok. Atitude, o que eu posso fazer por mim. Fica melhor assim? É algo positivo, não é? Algo que nos dá uma ideia de que a gente tem capacidade de fazer. E o que é atitude? A palavra atitude significa o quê? O que é ter atitude? Atitude lembra, sim, uma iniciativa, não lembra? Uma vontade de fazer alguma coisa, tomar uma decisão, não é isso? A gente ser proativo. Atitude é como é que nós nos comportamos diante das situações da vida. Atitude é a nossa postura. Como é que eu fico, como é que eu sinto, como é que eu penso, como é que eu ajo e reajo diante de tudo o que está acontecendo. Como é que eu enxergo a realidade à minha volta? Isso é atitude. E a atitude vai fazer toda a diferença na nossa vida. Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra mais conhecido em toda a história. Aqui nessa casa a gente pode caminhar? Pode, né? Obrigado. A gente não dá conta ainda de levitar, não é? Devido ao atraso espiritual, no meu caso ainda, mas então a gente caminha, não é? Que pena. Nós vamos chegar ainda lá, não é? Winston Churchill, então, ele fez a diferença entre o pessimista e o otimista. Sabe qual é? Qual é a diferença entre o pessimista e o otimista? Muito inteligente. Coisa muito boa. Winston Churchill era um homem muito inteligente, primeiro-ministro da Inglaterra, mais conhecido em toda a história. Ele dizia que o pessimista vê dificuldades nas oportunidades. O otimista vê oportunidades nas dificuldades. É uma questão de atitude. Como é que eu estou enxergando? Como é que eu estou me comportando? Qual a postura que eu tenho? Isso vai fazer toda a diferença, não é? Então, quando pensamos aqui em atitude, nós pensamos como os poetas. Embora não sejamos poetas, os poetas fazem aquele... Como é que é o nome? Quando você pega uma palavra e coloca na vertical, começa com um A e acaba com acróstico. Muito bem, acróstico. Então, acróstico. Aí você pega a palavra e cada letra vai compor uma outra palavra para a gente conceituar, para definir qual é o significado de atitude. Aí atitude é ação. Atitude é tempo. Atitude é inteligência. Atitude é tentativa. Atitude é utilidade. Atitude é decisão. E atitude é esperança. Já tinham pensado no conceito de atitude de maneira tão ampla assim? Você, jovem,
Aí, nova geração presente, olha que lindo. Quando a gente pensa em atitude, às vezes não vem tudo isso. Mas aqui, estudando, reflexionando sobre o assunto, a gente começa a ampliar um pouquinho a nossa visão. Então, atitude é ação. Ação. Tem um autor de novelas americanas, chamado Robert Fisher, que escreveu um livro chamado Ação. E no subtítulo do livro ele coloca uma frase que é de Albert Einstein, que é o cientista mais conhecido da primeira metade do século XX. Criador, desenvolvedor da teoria da relatividade, Einstein. E ele disse assim: nada acontece até que algo se mova. Nada acontece até que algo se mova. E estava refletindo sobre a nossa existência ou a nossa vida. Assim como geralmente são 5 os dedos de nossa mão, a nossa existência ou a nossa vida pode ser também classificada em 5 facetas. A primeira delas é a pessoal. Nós somos persona, personalidade, máscara, sombra. Todos nós ocupamos numa existência uma personalidade. Como é que é o nome da senhora tão elegante? Julimar. Julimar. Como é que é o nome do senhor tão elegante? Marcos. Marcos. Quem é você? Lidiane. A gente pergunta para a pessoa, ela responde o quê? O nome. Com o nome é um registro civil. É uma forma da gente se identificar na personalidade que nós estamos tendo nesta existência. E o que é uma existência? É um recorte cronológico na vida espiritual. Quantas vidas nós temos, meus irmãos? Ave Maria. Quem pode contar quantas vidas nós temos, por favor? Os desencarnados dão para ajudar, né? Porque nós não estamos sozinhos aqui. Quantas vidas nós temos? Uma vida, que é a vida espiritual. Desde o momento que nós fomos criados, nós jamais seremos eliminados, extirpados. Jamais deixaremos de existir, por isso só existe uma vida, que é a vida do espírito. Agora a pergunta é: quantas existências nós temos? Aí é diferente, aí nós não conseguimos contar, são inúmeras. As chamadas existências físicas. A existência física começa exatamente no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Há fecundação, o espírito se une ao futuro corpo, que vai se formar, e ali começa, depois das preparações iniciais, o processo da reencarnação. O espírito então se une a esse futuro corpo, tem todo o desenvolvimento, tem a fase da gestação, tem o nascimento, a fase da infância, da pré-adolescência, adolescência, não é isso? Depois a fase adulta, aí vem a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade, né? A melhor idade, enfim. Chega um momento em que o corpo já não aguenta mais. E aí ele morre. E o corpo morrendo, o espírito se afasta. Aí ocorre a morte, que é a extinção da vida orgânica, encerra aquela existência física. Então a existência física começa na concepção e se encerra na morte, na extinção da vida orgânica. Quiçá seja também a desencarnação. Porque vocês sabem que há diferença entre morte e desencarnação, sabe? Surpresa, né? Ah, é? Mas no Espiritismo a desencarnação não é um entendimento da morte? Não é assim, um dia morreu, desencarnou? Não necessariamente. Porque a morte é a extinção da vida orgânica. Cessou, parou o funcionamento, né? O cérebro não funciona mais, ou se funciona, o coração já não mais distribui. E aí, então, a extinção daquela vida orgânica. O fluido vital se esgota. O corpo, que é uma vestimenta, já não nos serve mais. Na morte natural. E aí, se o espírito, ele está desprendido, desapegado, ele se afasta. Se ele não tiver, ele fica vinculado ainda às questões materiais. Então, ocorre a morte, mas não a desencarnação. Porque a morte é a extinção da vida física. A desencarnação é a libertação do espírito. Então, existem almas penadas?
Existem. As almas penadas são exatamente daqueles nossos irmãos que estão do outro lado, ainda não têm essa consciência. E às vezes vivem perturbados, perturbando os outros. Por isso que o Espiritismo nos dá essa clareza da imortalidade da alma, que nós continuamos vivos, e a necessidade da preparação para esse desprendimento. Cada dia a gente exercita um pouco disso, né? Então nós somos uma pessoa. Nesta trajetória da existência física, ocupamos uma personalidade, que é a forma pela qual a gente se apresenta. Mas nós temos, além disso, uma outra faceta na nossa existência, na nossa vida, que é a faceta familiar. Todos nascemos numa família. Direto ou indiretamente. Consanguínea ou a família do afeto. E é tão importante a gente reconhecer a família. Porque a família é o nosso cadinho purificador, é onde a gente aprende a amar. E na família a gente só nasce entre espíritos amigos, simpáticos, não é? Muito amigos entre nós, tudo combinando, tudo certinho, não é? É uma beleza. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda endividados, somos espíritos em graus diferentes de evolução, e às vezes há muitos atritos. Por isso, na família, a gente vem para aprender a amar, aparando as arestas que forem necessárias. Então, a gente vem em família, é uma bênção. E a gente olha assim para o filho, não é? Que a família se constitui com um casal e o filho. Formalmente é assim a família. E aí Deus dá essa oportunidade de trazer um filho, seja ele do afeto, por incrível que pareça, seja consanguíneo, parecido conosco, não é? Porque a convivência também faz os filhos parecerem conosco, mesmo seja filho do afeto, o que tem? É filho do mesmo jeito. E aí a gente verifica assim, e eu me lembro, meus irmãos, que eu tenho 2 filhos, um de 31, já casado, e uma de 26. Essa de 26 mora em Portugal. Quando ela nasceu primeiro, então, tal. Aí a segunda eu pedi. Eu falei, olha, Senhor, já que eu já tenho um filho homem, eu queria uma filha mulher. E se possível, porque o filho homem era a cara da mãe, e notadamente a cara do avô materno, se possível, Senhor, que pareça comigo. Eu aprendi uma coisa depois disso. Tome cuidado com o que pede a Deus. Corre um risco sério dele atender o nosso pedido. E não é que nasceu aquela menina assim? E eu estava então desfilando a Raquel para cima e para baixo como o pai coruja, né? A gente usa esse termo aqui. Vai corujando para lá, né? Desfila, mostra. Aí cheguei diante de um diretor mediúnico, uma pessoa séria como o senhor assim e tal. Ele olhou para a menina, olhou para mim, olhou para a Raquel, olhou para mim, cara crachá, cara, aquela coisa toda, disse assim, Geraldo, como é que Deus faz um milagre desse? Uma menina linda com a sua cara. Eu falei, é o milagre da hereditariedade, não é? Da genética, que tem o seu fulcro na espiritualidade. Como nos ensina André Luiz no livro Missionários da Luz, quando vai falar do processo da reencarnação, quando fala, inclusive, do corpo espiritual, que é a matriz, né, o MOB, é o modelo organizador biológico, que é uma espécie de mapa que vai dar origem ao futuro corpo físico, que tem registrado ali todos os elementos necessários, por isso que a gente enfrenta determinadas situações, vem os genes, né, a genética toda trabalhada, então tem todo um fulcro na espiritualidade. E a família é esse cadinho purificador. Família é tão importante que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente bate aonde? Na família. Por isso, meus irmãos, não perder tempo com briga, com desavença, com afastamento. A gente passa anos sem falar com alguém da família, porque brigou, porque se desentendeu, porque a pessoa não pensa como nós. E a gente vai valorizar muito um ente querido quando a gente acaba perdendo. Por isso que precisa aproveitar. Aproveitar sempre. Sempre agradecer. Pai e mãe sempre tem razão, viu? Não queira brigar com mamãe e com papai, porque sempre tem razão. E a gente tem que dar razão para eles mesmos. E agradecer sempre o valor da educação que nos passaram. Então, nós temos na nossa vida uma faceta que é pessoal, uma que é familiar. Temos uma que é social. Nós somos seres sociais. Vivemos em sociedade. Nós nos desenvolvemos na relação com o outro. Podemos até ser
assim, digamos, temporariamente felizes na condição do eremita, que vive isolado no deserto, mas jamais completaremos a nossa felicidade a não ser com a relação com o próximo. Então, nós precisamos do nosso semelhante. Há um ditado espiritualista que diz: procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. Procurei o próximo e encontrei. Os três. Isso está num livro de Manuel Filomeno de Miranda, citando Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no livro editado pela Federação Espírita Brasileira, Nos Bastidores da Obsessão. Só o título já dá vontade de ler o livro, né? Os Bastidores da Obsessão. E ele fala isso. Então, o próximo, como nos ensina Emmanuel, é exatamente a nossa ponte para Deus. E nessa convivência que a gente vai aprender isso. Vocês se lembram de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga? Ele estava vestido elegantemente, não é? Aquela farda, uniforme militar branco, não é isso? Estava com uma espada potente, num cavalo lindo, maravilhoso, branco também. E de repente ele, isso é o que contam os livros, na verdade ele estava montado num burrico, estava de pijama e com uma certa dor de barriga. Mas não está registrado na história. Mas ele levantou a espada às margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou morte? Se hoje ele fosse gritar, qual a única expressão, qual o único vocábulo que ficaria nessa expressão, independência ou morte? Só a morte, porque a gente não tem como fugir da morte. Mas ele não falaria mais independência, ele falaria interdependência. Porque hoje nós vivemos num regime de condomínio espiritual. Nós vivemos num regime de associação, de influenciação. Somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Nós estamos vivendo isso, cotidianamente, pelas influências que recebemos, pelo poder do nosso pensamento, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas atitudes que nós temos. E aí nós, então, ficamos pensando exatamente no que a gente pode fazer para melhorar isso. Nesta relação com o próximo, compreendendo que ele é a nossa ponte para Deus, é preciso aprender a amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E um novo mandamento vos dou, nos ensinou Jesus. Se a gente tivesse dúvida, que a gente deveria amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus se coloca como exemplo, como protótipo, que ele de fato era. Mestre porque ensinava, Senhor porque tinha autoridade moral no testemunho vivencial das lições que ensinava. Por isso é o nosso guia, porque nos serve, não é? Exatamente daquele que está à frente, que está junto, que está na retaguarda, também nos empurrando, nos dando todo o suporte, e é o nosso modelo que merece servir de inspiração, digamos, para nossas ações, para as nossas atitudes, e seguir o modelo da humanidade, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, nós somos seres sociáveis. Não sei se vocês se lembram de um autor que escreveu um relatório na virada do século, 1999 para 2000, e também na virada do milênio, do século 20 para o 21 e do segundo para o terceiro milênio. O nome dele é Delors. Não confundir com Michel Delors, porque é aquele exímio musicista, não é, e tal. Mas esse é o Jacques Delors. Ele, com uma equipe de pedagogos, educadores, escreveu um relatório e apresentou ao Unesco, que ficou conhecido como os 4 pilares da educação para o século XXI. E todos esses pilares tinham como base o verbo aprender. Aprender a aprender, ou aprender a conhecer. Aprender a fazer, aprender a conviver. Por isso a importância de nós sermos espíritos que vivemos em sociedade e aprender a ser. Aqui, nesse livro Agenda Cristã, conhecem? Este exemplar vocês não conhecem. Está ali, à disposição, de bolsa para as mulheres e de bolsa para os homens, quem quiser. E a maior vantagem disso aqui é a letra, o tamanho da letra. O Luciano perguntou, né? Perguntou se o livro estava inteiro aqui, está inteirinho aqui.
assim como conduta que a gente trouxe também. Aqui, no primeiro capítulo, imperativos cristãos, 30 imperativos. O primeiro que André Luiz coloca é: aprende humildemente. Aprende humildemente. A gente só aprende quando é humilde. Se a gente é orgulhoso, a gente não aprende. Por quê? Já acha que sabe. Então, o humilde, ele bota os pés no chão, levanta a cabeça e segue em frente. O orgulhoso, ele coloca o salto alto, empina o nariz e quebra a cara. Assim que acontece. E o orgulhoso não é o outro. O orgulhoso é o comportamento que nós assumimos adotar quando não respeitamos o nosso próximo. Quando nós achamos que sabemos mais do que ele. Quando nós nos achamos melhores do que o semelhante. Quando a gente, em tribuna espírita, fica escolhendo a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo. Isso é orgulho. Não se coaduna com a doutrina espírita. E André Luiz fala: aprende humildemente. Eu me lembro, na minha época de infância, de alguns aqui que acompanham, meu amigo de infância querido ali vai se lembrar, de um desenho animado que a gente assistia em preto e branco ainda. Quando chegou a televisão, no interior aqui de São Paulo, eu vivi 15, 16 anos em Urânia. Já ouviram falar? Então, perto de Jales. Já ouviram falar? Ah, Jales sim, Urânia nem está no mapa, né? Impressionante. Mas é uma cidade famosa, 4 mil habitantes na época, né, Zé? Quando a gente saiu de lá, ficaram 3.998. Aí foi diminuindo, né? O Zé foi para o caminho dele, foi para o meu caminho. É interessante. E aí, a gente... Por que eu fui falar de Urânia mesmo? Do desenho animado, tá vendo? E aí, TV preto e branco, você estava lá assistindo, de repente aparecia um personagem que era... Aqui a gente vai dizer, mas... Entendam, né? Não é preconceito nenhum, não. Era um personagem super inteligente. Era fortinho, baixinho, japonês. Ou meio cegueta. Ele era um personagem que sempre aparecia numa cena com uma carrada de filhos e sempre dava uma lição de moral. À época... Você já está chorando ainda não? À época... Aquele desenho animado tinha fundo moral. Hoje em dia você vê o desenho, é até difícil você achar algum fundo, muito menos moral, né? Impressionante. E aí ele dizia o seguinte, uma frase que eu jamais esqueci: a mente é feito paraquedas, só funciona quando está aberta. Naquela época, que época, não vamos nem voltar lá porque faz algumas décadas. Olha que beleza. O que significa isso? A mente só funciona quando está aberta. É preciso se abrir para aprender, porque senão a gente não aprende. E na convivência a gente aprende isso. Hoje nós estamos vivendo a era da interatividade, muito mais do que a era da informação, do conhecimento. Estamos vivendo a era da interatividade. Por isso é importante essa convivência. Então, a faceta pessoal, a faceta familiar, a faceta social, tem uma faceta profissional na nossa vida, na nossa existência. Todos nós temos uma profissão, temos um serviço, temos uma tarefa, temos um emprego, temos uma ocupação, como nos fala o Livro dos Espíritos. O trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Nem sempre a gente faz o que gosta, mas é importante que a gente sempre goste do que está fazendo. Porque nós precisamos estar integralmente, intensamente dedicados àquilo que nós fazemos. Isso é atitude. Ser profissional é fazer o melhor ao seu alcance. Ter competência, se dedicar denodadamente, se desenvolver, aprender com humildade e poder compartilhar com o próximo. E a quinta faceta da nossa vida é a chamada espiritual. Espiritual, que permeia todas as demais, a pessoal, a familiar, a social, a profissional. A espiritual é a mais importante, porque nós somos seres espirituais. Como diria Karl Schutel, o bandeirante do espiritismo: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então nós somos espíritos imortais, temporariamente revestidos de um corpo físico, não é o contrário. Por isso que a gente tem que cuidar de nós mesmos. Aí não é só a personalidade, é o eu integral, é o self, é o eu profundo. Quem sou eu de fato? É o espírito com E maiúsculo, é a individualidade.
É preciso que a gente se cuide, que a gente se conheça. Qual foi a última vez que a gente se convidou para sair aqui? Outro dia eu vi isso na palestra, achei curioso, né? O cara pegou assim na mão dele: qual foi a última vez que eu me convidei para ir ao cinema? Eu próprio. O que ele estava querendo dizer com isso? No sentido da gente ter um tempo para nós. Joana de Ângeles fala que é preciso que a gente tenha espaço físico, espaço emocional, espaço mental, espaço espiritual. É preciso ocupar, é preciso nos doar, para a gente se recolher também e poder fazer essa viagem do autodescobrimento, o autoconhecimento, que é um desafio importantíssimo nessa faceta da nossa vida que é espiritual. Então, a atitude é ação, é movimento. E aí nós vamos aprender. Para a gente atingir qualquer um dos objetivos da nossa vida, seja pessoal, familiar, seja social, profissional, seja espiritual, é preciso ter 4 elementos. O primeiro deles é vontade. Se eu não quiser, eu não saio do lugar. É preciso querer, desejar. Mas André Luiz, em Nosso Lar, pela psicografia do Cândido Chico, vai dizer que além de eu querer desejar, eu preciso merecer. Eu tenho que fazer por merecer, senão não conquisto. Mas a vontade é a principal potência da alma, como nos ensina o filósofo do Espiritismo e poeta também, Leon Denis. No livro O Problema do Ser Destinador, na sua 3ª parte, quando ele fala das potências anímicas, a primeira e a mais importante é a vontade. É preciso ter vontade. Emmanuel diz que a vontade é um elemento tão importante que é o principal capital do ser humano, você ter vontade. É o principal capital que a gente tem, a vontade. E diz o ditado popular que quando a gente tem boa vontade, metade do caminho já está andado. Então a gente já anda com a vontade. Se eu quero, fica mais fácil. Se eu não quero, não adianta os outros quererem por mim, porque a vontade é algo interno. Então, a primeira coisa para eu alcançar qualquer objetivo na minha vida é ter vontade. Depois, perseverança. É preciso perseverar na vontade. A perseverança é a constância da vontade. É a vontade que começa e que continua. Não é aquela que desiste diante do primeiro obstáculo, não é? Imagina, eu enfrento um problema, uma dificuldade, eu vou e desanimo, me afasto. Não deu certo? Isso não é perseverança. Diz Emmanuel que a perseverança é a base da vitória. E só é vitorioso aquele que perseverar até o fim, segundo as Escrituras. Então é preciso perseverar até o fim. Emmanuel vai dizer que ainda no último passo a gente pode cair. Por isso que é importante a vigilância. Então, perseverança é a constância da vontade. A gente não desiste, a gente segue em frente. Além da vontade e da perseverança, é preciso ter fé. Fé na vida, fé em Deus, fé em mim mesmo. Eu acredito que sou capaz. Eu tenho competência, tenho condições de fazer. Se eu não tiver, eu vou procurar, vou desenvolver, vou estudar, vou fazer, vou experienciar, vou exercitar, vou aprender com o outro, vou conversar, vou buscar informações. Eu preciso me desenvolver. Então, há necessidade de eu ter a fé humana, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A fé humana, eu acredito em mim. E também tenho a fé divina, porque eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Ismael, eu acredito no Kardec. O senhor acredita também? Que bom, nós estamos muito bem acompanhados, né? Acreditamos em Bezerra de Menezes, né? Acreditamos em Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier. Vamos falar tudo que está desencarnado, né? Porque fica mais fácil que eles já cumpriram a missão e tudo. A gente acredita no nosso espírito protetor, não é isso? A gente tem essa fé espiritual, muito importante. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a fé, além de uma expectativa, de uma esperança, a fé é a certeza. Por isso que no Espiritismo a fé é raciocinada. É a certeza de alcançar o que se espera. Isso é a fé. Então a fé é lúcida no Espiritismo. A gente sabe por que está acreditando. Sabe que vai chegar lá. Isso é fé humana. Isso é fé divina. Mas vejam lá, meus amigos. Nós estamos no primeiro slide, está ok? Vejam. Se nós já tivemos vontade, estamos sendo perseverantes, temos fé em nós e na espiritualidade, ainda não atingimos o objetivo, o que está faltando? A atitude de ter ação, que é a arte de saber esperar, que é a ciência da paz. Chama-se
ciência. Paciência. A ciência da paz, a arte de saber esperar. Paciência, porque as respostas da vida sempre aparecerão no tempo certo. Não é no tempo que a gente quer. Aparecerão na condição em que a natureza impõe para nós, segundo a lei de causa e efeito, que vai atender não ao nosso capricho, mas à nossa necessidade. Então, por isso, há a questão do tempo da reencarnação, que vai nos apresentando as respostas pela lei de causa e efeito, de acordo com o nosso merecimento, as nossas condições. Ter paciência, seria muito bom se eu passasse numa farmácia e comprasse um medicamento, toma ali uma dose de paciência. Ou se eu fosse no mercado, quem sabe, encontrasse na prateleira um produto que eu compro e eu tomo, eu fico muito paciente. Posso até encontrar um calmante, não? Mas o calmante às vezes me tranquiliza os nervos, mas não acalma as emoções. A minha mente continua fervilhando e eu estou com o corpo inato ali, imóvel, porque você fica tudo relaxado aqui, mas a mente continua num funcionamento extraordinário. Não resolve. A paciência é realmente uma tranquilidade, uma conquista. Não vai ser um produto que a gente vai comprar, nem um remédio que a gente vai adquirir, mas é uma conquista que a gente realiza ao longo do tempo. Então, para alcançar qualquer objetivo na nossa vida, tem que ter esses 4 elementos. É a vontade, é a perseverança, é a fé e a paciência. Ok? E a ação, exatamente a atitude. E a gente coloca ali a ação como esse sentido. Nós somos agentes de mudança ou meros espectadores da realidade? De mudança, né? Quem gosta de mudar aqui, permaneça como está, por favor. Vocês estão sendo honestos? Quem gosta de mudar? A mudança implica no quê? Trabalho. Esforço. Porque enquanto a gente não muda, a gente está chamada, assim, naquela chamada zona de conforto. Está tudo muito tranquilo, sereno, estamos ganhando, para que mexer, não é aquela coisa toda, você vai se acomodando. A mudança implica em dinamismo. Eu tenho que sair da zona de conforto. E normalmente, pelo meu comodismo ou acomodação, eu resisto à mudança. Daí a necessidade de trabalhar o paradigma para superá-lo. Desmanchar um paradigma ou desativar o paradigma, que é esse da resistência à mudança, para empreender a mudança necessária. Porque o mundo está mudando. É preciso que a gente mude também, para melhor. Essa é a proposta do Evangelho. Então, a atitude é exatamente nós agirmos com determinação. Com determinação. E sem deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Não tem um ditado assim? Hoje é o momento de fazer exatamente as nossas escolhas. E está aqui o livro de Chico Xavier Emmanuel, Hoje. Livro que a gente lançou em parceria com o CEL, Centro Espírita União. Tem aí alguns poucos exemplares disponíveis, em edição econômica, viu? Aqui fala, é preciso aproveitar o minuto precioso de cada hora. Cada hora. Então a gente tem ali. A gente que é espírita diz assim, a gente acredita na reencarnação, não acredita? Então, se não der para fazer nessa, vamos fazer na outra. Só que a gente se esquece que a fila da reencarnação está maior do que a de concurso público. Como o concurso público está desaparecendo, a gente tem que tomar o cuidado, porque será que nós vamos ter oportunidade de renascer no futuro, não é? Então, quantos filhos tiveram os nossos bisavós? E os nossos avós? E os nossos pais? E nós? E os nossos filhos? Quantos filhos terão os filhos dos nossos filhos, se é que eles existirão? Nós corremos o risco de não voltar. Por isso que é importante aproveitar a primeira, ou a encarnação atual que nós estamos tendo. Claro que teremos nova oportunidade, sim, mas, como diria o filósofo pré-socrático, o rio não é a mesma água que vai passar 2 vezes no mesmo lugar. Não é a mesma água que molha e que lava os pés 2 vezes. Então é preciso aproveitar. Esse poeta, ou melhor, esse filósofo, provavelmente é Parmênides, é isso? Depois vocês pesquisam, por favor, que essa informação é imprescindível, senão a gente não vai desencarnar em paz.
Atitude, além de ser ação, é tempo. Tempo é uma dimensão desafiadora. É maravilhoso. A gente às vezes diz assim, nossa, né? O tempo tem quantas 24 horas mesmo? 24 horas, né? Cada minuto tem 60 segundos. Cada hora tem 60 minutos. Cada dia tem 24 horas. Cada mês tem 30 dias, aproximadamente. E cada ano, cerca de 365 dias, não é isso? Esse é o tempo chamado Cronos. Alguém tem dúvida quanto a isso? Por que uns conseguem fazer mais do que outros, então? Se o tempo é o mesmo para todos? É que o aproveitamento não é o mesmo para todos. Daí a necessidade de se aproveitar bem o tempo. Quando se fala em tempo, fala também em 3 elementos, que é a prioridade. É preciso trabalhar com prioridade na nossa vida. Que prioridade nós elegemos? O que é importante? É o que precisa ser feito. O que é urgente? É o que precisa ser feito agora, ou hoje. Então veja, eu preciso trabalhar esse elenco de importância na minha vida, estabelecendo realmente prioridades, logo no início do dia ou no dia anterior, de preferência, sempre programando o dia seguinte. E vou fazendo as prioridades, vou executando. Se eu não dei conta de todos, no dia seguinte eu coloco aquela que ficou faltando ali no esquema da primeira, para eu poder realizá-la. Assim a gente vai se organizando. Prioridade. Além de prioridade, é preciso ter organização. Aproveitar bem o tempo precisa ser organizado. Quanto tempo eu já não perdi sendo desorganizado? Você já chegou de você procurar algum documento e não achar, ou só aconteceu comigo? Já aconteceu com você também, né? Está vendo? Por quê? Porque a gente guarda tão bem que não sabe onde está. É impressionante. E isso vale tanto para o físico, né, Valdinei, quanto também para o eletrônico. A gente recebe tantas mensagens. Nossa, outro dia eu estava procurando uma mensagem que eu queria colocar mais um slide aqui. Linda, caberia adequadamente. Pergunta onde é que está. Está ali. Né? Qual o grupo que está? Eu procurei alguns grupos, não consegui, fiz a pesquisa, não achei, falei, e agora eu coloquei para não salvar as imagens, porque tem como você fazer isso, né? Porque senão toda imagem que cai no seu WhatsApp vai para o seu, né? Lá para o seu, né, arquivo de imagens, aí vai sobrecarregando tudo, e eu pedi para não fazer isso, então eu tenho que só olhar no WhatsApp mesmo. Bom, tudo bem, desorganização faz perder tempo, não é isso? Além da questão de prioridade, de organização, tempo tem a ver com aquele contrato que Chico assinou com Emmanuel. Lá na beira do açude, em Pedro Leopoldo, lembram? Lembra quando Emmanuel apareceu para o Chico, lá na beira daquele açude, em Pedro Leopoldo, na redondeza ali, lembram? Lembram ou não se lembram? Vocês estavam lá por um acaso? Algum está se lembrando mais ou menos, ou está com muita certeza, ou não tem certeza nenhuma, da leitura, né? Aí aparece Emmanuel e diz assim para Chico, já quer trabalhar comigo? Beleza, vamos trabalhar juntos. A gente só vai assinar um contrato simples, só tem 3 cláusulas. A primeira é? A segunda? E a terceira? O pessoal da frente que está falando, do fundo aqui está concentrado, né? Disciplina. Emmanuel diz que disciplina é a que precede a espontaneidade. Nós somos espontâneos porque já fomos disciplinados. Nós temos um hábito porque já nos esforçamos. Por isso que todos os espíritos superiores são disciplinados. Nós aqui somos disciplinados. Então, significa que nós não somos espíritos superiores, mas somos espíritos subindo, perfectíveis. Estamos no caminho, mas precisamos ter disciplina. A disciplina é que coloca a ordem, é que sabe eleger prioridade, é que faz o que deve ser feito, que não deixa para depois, não é? É aproveitar o tempo vivendo intensamente, intensamente. Quem está 100% presente aqui? Quem depois do almoço, nesse horário maravilhoso, já foi conduzido pelo ó? Vocês sabem que nós temos 2 ós. 2 ós na nossa vida. Quando a gente está bem concentrado, assim, de repente você vai na palestra pública, né? Vai na casa espírita e você dá aquela navegada, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Aí você pode ser conduzido pelo ó de orientador, ou você pode ser conduzido pelo ó de obsessor. Então a gente precisa saber qual a companhia que a gente está elegendo.
Mas a gente vai aprendendo, porque depois do almoço assim dá um cansaço, né? A gente comeu, acabou de comer, né? Digestão, aquela coisa toda, fica tudo no funcionamento ali, é natural a gente ter um pouco de cansaço. E eu me recordo disso que uma vez, fazendo os estudos sobre isso, eu fazia uma palestra, isso já há alguns anos, e havia uma pessoa ou outra assim, né? Dando aquela navegada com o ó, né? Eu só não sabia qual era o ó que ele estava indo, mas enfim. E era tão interessante. E eu estava falando sobre o Evangelho, a importância da gente se despertar para a mensagem, que a mensagem era dinâmica, que ela nos tocava profundamente. Então, era preciso que a gente despertasse, que era preciso que a gente acordasse para a mensagem do Evangelho. Quando eu fiz assim, o pessoal assustado, falei, nossa, o óleo ficou, foi embora, não sei, uma coisa impressionante, né? Mas depois eu fui aprender que às vezes nós estamos num trabalho de desprendimento mesmo, gradativo, porque o corpo está um pouco cansado, como o meu, por exemplo. O senhor está bem dinâmico, lindo, né? Às vezes a gente está depois do almoço, a gente às vezes está de noite, né? Quando chega do trabalho, aquela coisa toda. Mas a nossa atitude aqui é a gente trabalhar com essa questão crucial do tempo. Aproveitar o tempo intensamente, estando 100% presente no que nós estamos fazendo, com qualidade, nem sempre é a quantidade. Por isso, aproveitar as oportunidades que a vida oferece. E olha só que coisa nós temos. Eclesiastes, lá nas antigas escrituras, nós temos essa referência, para ficar fácil para a gente entender. Queria parabenizar pela estrutura da casa, viu? Que coisa linda! Totalmente dinâmico, né? Nós temos as TVs e tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado. Tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Toda vez que, a partir de agora, espontaneamente vocês gostarem de algo, vocês podem aplaudir, se a direção da casa permitir, por favor. Então, eu vou repetir. Toda vez que nós estamos aplaudindo aqui as antigas escrituras que nos trazem esse texto belíssimo. A atitude é inteligência. E é uma coisa impressionante. Todo mundo é inteligente. Inclusive você, olha que lindo lá, olha, que gracinha. O que diz aí na sua camisa? Make o quê? Nossa, make some noise. O que significa isso? Você tem que saber o que você chama aí, ó. Faça algum barulho, é isso? É? Faça algum barulho, não é? Olha ali. Atitude é isso, né? Dinamismo e tudo mais. Todos nós somos inteligentes, inclusive você, meu amigo. E se surpreenda, eu também sou inteligente. Vocês se lembram desse negócio da inteligência? Quando se falava assim, a inteligência é uma questão de raciocínio, lógico, matemático. Tinha esse negócio da inteligência, né? A pessoa é ótima em exatas, em números. A outra é uma inteligência de comunicação, comunicabilidade. Olha, é bom em exatas, em números. É desse jeito mesmo, são os quietinhos, mais assim, ficam, né? E os outros são na comunicação, né? Você tem a facilidade na linguagem, aquela coisa toda. Você tinha uma inteligência para um lado, outra inteligência para o outro lado. Até que na década de 1980, aproximadamente, um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner, ele desenvolveu uma teoria chamada inteligências múltiplas. E aí ele foi falar de outros tipos de inteligência. Há uma inteligência espacial, por exemplo. Toda vez que eu vou pela primeira vez no lugar, eu com certeza vou errar. Porque eu não tenho essa inteligência espacial. Mas hoje tem um GPS, não tem? Você calcula lá no Waze, tudo fica fácil. Você vai chegar e diz assim, você chegou no seu destino. Você olha, cadê o meu destino? Você está já diante da casa e não sabe onde é que você está. Impressionante, né? Então a gente tem que ter um pouco de inteligência.
Os mapas. Tinha gente que conseguia chegar com o mapa, eu não. Pois é, impressionante a capacidade. E aí você vê o seguinte, a criança, antes de andar, ela faz o quê? Engatinha. Por que ela engatinha? Para aprender o quê? A andar. A conhecer. Quando ela engatinha, ela desenvolve algo chamado lateralidade, que é um tipo de inteligência espacial. Ela vai sentindo pelo toque, pela cabecinha, aquela coisa toda, porque quando se levanta, fica ereta, a criança, ao andar, não vai tropeçar nas coisas, nos objetos, nas pessoas. Vocês já sentiram as pessoas que passam direto da fase, antes de engatinhar, já começam a andar? Aí não anda com equilíbrio. É uma inteligência que a gente desenvolve, espacial. Há inteligência também musical, não tem? Pessoas que têm, nossa, a gente vê uma criança aí de 8, está circulando tantas, né? Tantos gênios musicais. Uma menina aí de acho que seus 8, 9 anos, salvo o melhor juízo, não é brasileira não. Ela canta com uma voz de uma diva, que é uma coisa impressionante, aquelas músicas mais clássicas assim, maravilhosa. Parece que é a reencarnação de fato de de uma musicista, e a gente não tem a menor dúvida. A inteligência musical. Tem a inteligência também social da relação com as pessoas. Tem a inteligência emocional que Daniel Goleman desenvolveu. Como é importante nós sabermos gerenciar as nossas emoções. O que Bezerra de Menezes, o coordenador do movimento espírita no Brasil, ele já falou num livro chamado História de um Sonho, que ele escreveu ainda em vida, enquanto encarnado, antes de 1900, portanto, assinando como Max, que era um pseudônimo, publicava em Reformador boa parte desses livros. Ele dizia da necessidade do self-government, ou seja, uma expressão inglesa que significa autogestão. É preciso nós termos a gestão sobre nós mesmos. Então, isso é um tipo de inteligência. E há inteligência espiritual. E fora várias outras inteligências que Howard Gardner ali desenvolve. Então, a atitude é ser inteligente para fazer as melhores escolhas nos momentos de decisão. É importante. Atitude tem a ver com tentativa. Vocês se lembram de Toca Raul? Já ouviram falar? Não. Não, porque o pessoal aqui, né, não frequenta esses locais, né? A gente frequenta casa espírita e tudo. Mas tem um músico, como é que é o nome desse músico mesmo? Raul Seixas, muito bem. Raul Seixas, ele escreveu uma letra e fez uma melodia junto com o Paulo Coelho, se lembram disso? E que, como é que era o nome mesmo da música? Tem um que eu nasci há 2000 anos atrás também, mas tem uma outra que chama-se Tente Outra Vez. Não é? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Linda, né? Alguém quer dar uma palhinha aí ou vai arriscar? Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. 2 pés para cruzar a ponte, não para criar muros. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Tente outra vez. É importante. A gente fica pensando assim, eu já estou tentando tantas vezes, mas não dá certo. Mas como é que você está tentando? Você está batendo na mesma tecla do mesmo jeito? Porque se estiver batendo na tecla do mesmo jeito, você não está sendo inteligente. Não é uma atitude inteligente. Tentar outra vez é você fazer mais ou menos como os mineiros. Os mineiros fazem divisa aqui com nós, não faz? Eles fazem o quê? Eles comem pela beirada. Lembrou, né? Que eles vão assim, não dá certo de um jeito, eles vão com um jeitinho mineiro, quietinhos e tudo, daí a pouco chega lá. Então, às vezes, não dá certo no embate, no confronto, no conflito. Vamos tentar dar uma acalmada, a gente não precisa ter razão em tudo, não. A gente precisa aprender a ser feliz. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio.
Isso é tentar de maneira inteligente. Por isso que é atitude. Atitude é tentar quantas vezes forem necessárias, até a gente conseguir alcançar o objetivo que nós estamos pretendendo, sem jamais desistir. E atitude é utilidade. Eu cheguei uma vez com os colegas de aprendizado, é assim que a gente chama os alunos, são uma palavra feia, né? Aluno. A significa sem, lume, sem luz, né? Então, como se tivesse luz. Na verdade, todos somos aprendizes. E eu cheguei junto aos colegas de aprendizado, aqueles jovens que o dia inteiro trabalhando, alguns andando 30 quilômetros de moto para chegar lá na escola, né, na universidade, na faculdade, enfim, numa cidade afastada de Brasília, uma cidade satélite. E aí eu cheguei todo assim alegre. Eu estava mesmo assim, sabe? Descobri qual é a minha missão de vida. Eu descobri que a minha missão é ser útil. E mais do que isso, eu tinha descoberto qual era a minha visão de futuro, onde é que eu pretendia chegar, que eu queria ser feliz. E eu falei isso com os meus colegas de aprendizado, eles ficaram assim como vocês. Até que um disse o seguinte: ô professor, qual é que é a tua? Conte uma novidade. Aí foi que eu fiquei mais feliz, porque eu percebi que aqueles jovens também tinham como missão, que é a razão de existir, ser útil. E que também tinham como desejo ser feliz. Alguma novidade nisso? Mas quando nós tomamos consciência disso, a gente vai aprender que, de fato, o sentido da vida está não no utilitarismo, mas em sermos úteis. Em nós fazermos algo a alguém. Em nós conseguirmos construir. Nós fazermos a diferença aonde formos e onde estivermos. Isso é ser útil. Ser útil é ter uma ocupação que dignifique a vida. É preciso que nós marquemos o nosso registro por onde passarmos. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro perguntando: se você morresse, qual é a falta que você faria? Qual é a falta que nós podemos fazer junto do nosso núcleo familiar, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos companheiros de casa espírita? Qual é a falta que nós vamos fazer se nós não mais estivermos presentes? É preciso registrar a nossa existência com algo de útil. E só há sentido quando nós somos úteis, porque o Espírito da Verdade, respondendo a Allan Kardec a interessantíssima pergunta de que por que as pessoas sentem desgosto pela vida? E o Espírito da Verdade responde em 3 partes: pela ociosidade, pela falta de fé e pela saciedade. Então, quando nós estamos ociosos, como dizia o meu papaizinho nos seus 88 anos de idade, que despediu agora no dia 13 de julho, num sábado, 5 da manhã, dormindo. Ele dizia assim: feliz daquele que é mais rico ao partir do que quando aqui chegou. Quando nós aqui chegamos e quando nós formos, é preciso que a gente seja mais rico, que nós tenhamos angariado alguns valores. Isso é que vai fazer a diferença. Então é preciso contribuir. Viktor Frankl, ele nos ensina que o sentido da vida está em ter algum objetivo. Porque quando nós temos a nossa vida absolutamente saciada, ou nós temos uma falta de fé, a gente vai cair no desinteresse, no desânimo, na depressão, pode levar ao suicídio. E a ociosidade, como também dizia o meu papaizinho, ele dizia: o ar é lindo, mas eu sou feio. Que nada, papaizinho, o senhor é lindo, porque o nome dele é Arlindo. Vocês pegaram aí no fundão? Porque tem um delay, né? Leva um tempinho assim, mas é assim mesmo, faz parte, né? A onda se propaga pelo ar, não é? O som vai pelas ondas. E aí então ele dizia: oficina, cabeça vazia, oficina
Vocês que estão dizendo, né, também. Já arriscaram logo na primeira vez, na casa espírita já fala o nome dele, olha que coisa assim, né? É isso mesmo. Quer dizer, a mente vazia, né? Olha, não está ocupada, vai ser ocupada com alguma coisa. É por isso que a gente fala, nas nossas relações, se a gente não ocupa espaço, algo vai ocupar esse espaço, alguém vai ocupar esse espaço. Se a gente não ocupa com o bem, virá o mal e ocupará. A responsabilidade é de quem? Nossa também, compartilhada. Por isso que a gente tem que ter atitude de ser útil. Ser útil é cumprir a missão de ser útil a todos. Isso é utilidade, isso é atitude. Ser útil a todos sem distinção. Sem ficar escolhendo a quem a gente vai fazer o bem. Em todo lugar e a qualquer hora. Emmanuel diz que a caridade calculada chega atrasada. Então nós não temos que calcular para fazer a caridade. Tem alguns exemplares de livros, vocês não adquiriram, levo tudo de volta. Lá para o Semear amanhã em Rio Claro. Mas eu tenho certeza que eu não vou levar nenhum livro de volta dali. Porque vocês vão colocar a mão no bolso, no bom sentido. Não por mim, por vocês mesmos. Pela divulgação da doutrina. Quem quiser, quem não quiser, não precisa. E quem não puder, pode falar comigo. E se quiser, vai ver ali, já está tudo acertado com o rapaz lá, Luciano. Não é? Leonardo, ó, já vai mudando o nome do Leonardo. Desculpa aí, Léo. Então, veja, isso daqui é utilidade. O sentido da vida está em sermos úteis. Essa é a nossa missão. Mas a atitude é decisão. Decisão. Drauzio Varela, já ouviram falar nesse médico famoso? Ele dizia o seguinte, falou já, que pior do que assumir as consequências de uma decisão equivocada é ou são os sintomas da indecisão. Precisa repetir? Precisa ou não precisa? Mas eu vou repetir do mesmo jeito. Pior do que assumir as consequências de uma decisão errada ou equivocada são os sintomas da indecisão. Como é que fica a pessoa indecisa? Em cima do muro. O que mais? Aflita, não decide, não sabe para onde vai, ela sofre, né? E faz a gente sofrer, não é? Ou a gente faz os outros sofrer quando é indeciso. A pessoa, não sabendo para onde vai, qualquer vento leva para qualquer lugar, porque tanto faz. Ela não tem um propósito, não tem uma direção. Por isso que é importante nós tomarmos decisão na nossa vida, decidir. Não é simples, mas todos somos colocados diante disso. Isso é atitude. Não tem nada pior do que às vezes a pessoa assim indecisa, que não sabe nunca o que vai fazer, as pessoas começam a tomar a decisão por ela. Já aconteceu alguém querendo mandar na vida de vocês ou só ocorreu comigo isso? Por que será que às vezes as pessoas, o som aqui é tão bom que a gente vai para qualquer lugar, não dá ruído em lugar nenhum? Maravilhoso. Parabéns aí pela organização da casa. Né? O que acontece? Não tem aquela pessoa assim, se eu pudesse voltar no tempo, esquece. Você não vai poder voltar no tempo, pelo menos no nosso Cronos aqui. Você poderá voltar de outra maneira. Já passou. Se estivesse lá na frente também com novas oportunidades, não chegou lá na frente com novas oportunidades. O que nós estamos vivendo é o presente. Então, atribuído a Chico, provavelmente a Emmanuel, aquela frase que ninguém pode voltar atrás, é que se permite o pleonasmo, né? Voltar atrás para poder corrigir o que fez. Já foi. Mas todos nós podemos, a partir de agora, começar a tomar um novo destino. Começar a reconstruir a nossa vida. Isso é atitude. É ter coragem de assumir as consequências de uma decisão, seja certo ou errado. E aqui a gente permite citar esta poetisa maravilhosa, Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Por quê? Descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Porque descobri que no caminho incerto da vida, o mais importante é o decidir. A voz da experiência. Como é importante nós tomarmos a decisão. E aqui, para os médiuns videntes,
este maravilhoso gênio do cinema mudo, Charles Chaplin. Aliás, eu, por gentileza, eu gostaria que espontaneamente, não é? Obrigado. Foi Cora Coralina. A gente está aplaudindo Cora Coralina. Nós aqui combinamos, então vamos cumprir, não é? Charles Chaplin, não é? Que trabalhou no cinema mudo, que criou aquela música maravilhosa, Smiles, não é? Sorria, sorriso. Ele registrou isso. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças a Deus por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma a tudo. Tudo depende de mim. Tudo depende de mim. Veja que, consoante a isso, também o poeta e filósofo espírita Leon Denis vai dizer que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Então, nós temos a liberdade de agir, sim, e temos que fazer as melhores escolhas. E aí? Chegou o tempo de fazer as escolhas. Chegou o tempo de escolher na nossa vida. Nós estamos vivendo um momento crucial, decisivo, e a gente precisa fazer a escolha fundamental. O que nós vamos escolher? Que tipo de escolha a gente faz? O que nós estamos querendo para nós? Diante do que está proposto ali, o que eu escolho? Perdão ou vingança? Dentre as três palavras, otorrinolaringologista, constitucionalissimamente e perdão, qual é a mais difícil de pronunciar? Nós temos uma dificuldade danada, não é? Mas precisamos escolher entre perdão ou vingança, entre a paz ou a guerra, a paciência ou a precipitação, ocupação ou pré-ocupação, lucidez ou ilusão, esperança ou desespero, confiança ou medo, bom senso ou insensatez, o que corre solto por aí a mancheias, bondade ou maldade, amor ou ódio. Eu já fiz as minhas escolhas. E nós? A atitude é a esperança. Já ouviram falar em Pandora? Linda seu sapato. Já ouviram falar em Pandora? A caixa de Pandora? A caixa já ouviram, né? Pandora é só uma deles, né? Pandora era uma princesa da antiga Grécia, linda, jovem, maravilhosa. Mas era tão bonita que ela despertou os ciúmes dos deuses. E os deuses resolveram dar-lhe um presente, um verdadeiro presente grego. Lhe deram uma caixa, e uma caixa fechada. E disseram a Pandora que ela jamais poderia abrir aquela caixa. Imagina, você vai dizer para um adolescente não fazer alguma coisa, o que vai fazer? Vai fazer. Mas Pandora resistiu até que não resistiu mais. Ela acabou abrindo a caixa. E quando ela abre a caixa,
deixa escapulir a corrupção, a maldade, a criminalidade, a enfermidade, mas é um Deus que fica compadecido de Pandora e permite que ela feche a caixa, guardando dentro da caixa o antídoto para todos esses males da humanidade, que é a esperança. Se for com essa esperança, nós vamos longe. Esperança. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos que a esperança também é sempre a primeira que renasce. Na verdade, a esperança nunca morre. Esperança do verbo esperançar, como também nos ensinaria o filósofo brasileiro Sérgio Cortella. Não é de cruzar os braços e ficar esperando no comodismo de quem não quer mudar, mas é ter a atitude daquele que usa o verbo esperançar para fazer o que é necessário nesse processo de mudança. Então, esperança é uma espera, é uma expectativa, é nós acreditarmos que o futuro pode ser melhor, o futuro que nós construímos a partir de nós mesmos. E já encerrando aqui, as nossas palavras, gostaríamos de citar Madre Teresa de Calcutá. Quando numa entrevista, contendo várias perguntas, ela responde a todas, e eu vou fazer apenas 2 delas, e vocês vão responder. Qual é o melhor dia? Vou perguntar de novo. Qual é o melhor dia? Qual a melhor hora? Então, nós estamos no melhor dia e na melhor hora para fazer o melhor ao nosso alcance. E vamos reconhecendo que por muito que fizermos, ainda será muito pouco diante do muito que a sabedoria divina nos tem concedido em cada dia da nossa existência. É o dia que começa quando nós podemos agir e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, sendo perfeitos porque fazemos no limite da nossa capacidade, competência e forças. Quando nós utilizamos o nosso tempo de uma maneira tal que a gente o aproveite em nosso e em benefício do nosso semelhante. O tempo é esse minuto precioso que a gente jamais poderá desperdiçar. É quando nós nos sentimos inteligentes porque filhos de Deus, porque descobrimos o Deus interior que se manifesta pela nossa intelectualidade, pelo nosso conhecimento que promove a transformação social da humanidade, a começar pela nossa própria reforma íntima. É quando nós percebemos que há necessidade de tentar inúmeras vezes e jamais desistir, que nós temos que ter a certeza de que o nosso caminho, a nossa missão, o nosso dever é de sermos úteis para que a própria vida possa ter o seu sentido, o seu significado. É preciso que nós tomemos as decisões, jamais deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje, jamais titubeando diante da certeza da imortalidade e da reencarnação, da lei de causa e efeito de evolução, do amor de Deus e da existência desse Espírito que somos todos nós, com a potencialidade de fazer sempre o melhor ao nosso alcance, e temos a esperança de que o futuro sim será melhor, porque nós estamos construindo esse futuro a partir de agora, com a disposição de entusiasmado, dentro tus, Deus em grego, ismo sistema, entusiasmo, sistema de Deus dentro de mim, de manifestar a potência divina e dizer: ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu Mestre, que estás a me olhar.
E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.